Marcelo desceu do táxi em frente ao Hotel Imperador com o coração acelerado. Vestia uma calça social preta, camisa branca e um colete simples, peças que, somadas, formavam seu novo disfarce de garçom. Sentia na pele a estranheza de estar ali sem ser reconhecido, ainda mais diante do majestoso prédio que um dia sua família ajudara a erguer. Enquanto atravessava as portas, respirou fundo, decidido a descobrir por que aquele lugar, outrora renomado, agora parecia envolto em reclamações e tensão. Assim que entrou pelos fundos, avistou um corredor estreito que se estendia até a cozinha. Deu alguns passos cautelosos e notou que havia um quadro de horários pregado na parede, cheio de anotações rabiscadas e setas que indicavam mudanças de última hora. Uma senhora de olhar cansado, que trajava um uniforme de camareira, passou por ele e praticamente o ignorou, limitando-se a acenar de leve. Marcelo tentou um sorriso amigável, mas ela voltou a atenção para um carrinho de lavanderia que empurrava com dificuldade. "Oi, sou o Marcelo. Acho que eu começo hoje", disse ele, quase em um sussurro, sem saber direito a quem se apresentar. Uma voz apressada ecoou de dentro da cozinha. "Você é o novo garçom, certo? Vem logo, estamos sem tempo." Marcelo entrou num ambiente tomado pelo aroma de temperos e pelo barulho de panelas se chocando. O lugar fervilhava de gente, cozinheiros correndo de um lado para o outro, ajudantes tentando organizar ingredientes, e um homem alto e de expressão dura no meio de tudo, gritando instruções. Ele quase foi atropelado por um rapaz que carregava uma caixa de legumes frescos. "Cuidado, porra!" reclamou o jovem, dando de ombros ao passar. Antes que Marcelo pudesse responder, viu-se frente a frente com Paulo, o cozinheiro de humor ácido. Paulo vestia um avental sujo de molho, tinha os braços fortes e a testa enrugada em sinal de irritação constante. "Você deve ser o novato", afirmou sem rodeios. "Não fica parado aí. Se não ajudar, pelo menos não atrapalha. Pega aquele saco de cebolas e leva para ali, antes que eu tropece nessas porcarias de novo." Marcelo engoliu em seco e prontamente fez o que Paulo ordenara. Enquanto encaixava o saco de cebolas no canto indicado, tentava se situar. Era diferente estar ali sem toda a deferência que sempre recebera como herdeiro. Ainda assim, sentia certa excitação. Afinal, era a chance de ver de perto os problemas que vinham corroendo a reputação do hotel. Saindo da cozinha, avistou uma moça de feições suaves e um sorriso gentil, atendendo um casal de hóspedes na área interna do restaurante. Ela recebeu um comentário ríspido do senhor que reclamava do atraso no serviço. A moça pediu desculpas, dizendo que checaria o pedido. Quando seus olhares se cruzaram, ela fez um breve aceno para Marcelo, meio constrangida pela situação. Devia ter a mesma idade dele, e pela forma empática com que tentava contornar o problema, parecia ser alguém que levava o trabalho a sério. "Desculpe o mau jeito, mas o movimento está pesado hoje", explicou ela a Marcelo, assim que terminou a conversa com o casal. "Sou Mariana. Você é o..." "Marcelo, comecei agora mesmo, mas acho que escolhi um péssimo dia, está uma correria, né?" "Acredite, sempre está assim ultimamente", ela confessou, sem esconder a ponta de frustração na voz. "Sabe, não era assim antes. Tudo mudou quando Rodrigo assumiu a gerência. Antes que Marcelo pudesse perguntar mais sobre isso, uma batida forte na porta do balcão chamou a atenção de ambos. Surgiu um homem de rosto fechado, cabelos impecavelmente penteados e postura autoritária. Rodrigo Carvalho, o gerente. Percorreu o olhar pela área do restaurante e franziu o senho ao ver Marcelo parado próximo a Mariana. "Vocês dois, parem de bater papo. Estou vendo clientes sem bebida na mesa", ele disse em tom gelado. "Menos conversa e mais trabalho. Se querem manter o emprego, façam valer o salário que ganham." Marcelo ficou momentaneamente sem reação. Não esperava esse tipo de abordagem tão fria. Mariana abaixou a cabeça, pegou um bloco de anotações e foi anotar novos pedidos.
Ele seguiu com a bandeja na mão, tentando memorizar as mesas e seus números, tudo enquanto as vozes dos hóspedes, reclamando sobre atrasos e erros em pedidos, se misturavam ao tilintar de talheres. Pouco depois, enquanto entregava guardanapos para um senhor exigente, Marcelo ouviu o homem resmungar sobre a decadência do hotel. Comentava que anos atrás o lugar tinha o melhor atendimento da cidade. Agora parece que nem mesmo a gerência se importa, disse o hóspede insatisfeito. Aquilo atingiu Marcelo em cheio. Era exatamente para entender esse tipo de queixa que ele decidira se infiltrar. Já de volta à cozinha, deparou-se com Paulo reclamando para um fornecedor sobre atrasos na entrega de alimentos. Havia algo estranho ali. O fornecedor parecia estar cobrando valores que Paulo afirmava estarem fora do padrão. Mais um sinal de desorganização ou, quem sabe, algo pior. Marcelo tentou ajudar na discussão, mas Paulo mandou que ele fosse cuidar de suas obrigações, pois aquilo não era da conta de um simples garçom. Mesmo recebendo o corte, Marcelo reparou no semblante tenso de Paulo, que provavelmente lidava com problemas constantes. Numa brecha de sossego, Mariana reapareceu para buscar copos limpos e se desculpou pela maneira como Rodrigo falara com ele. Comentou em voz baixa: "Todo mundo está exausto, a gente anda trabalhando no limite e Rodrigo aumenta a pressão todos os dias. Se você quer sobreviver aqui, vai precisar ter cuidado." Marcelo sentiu o peso dessas palavras. À primeira vista, era óbvio que a moral do time estava abalada. Gente sobrecarregada, clientes aborrecidos e uma liderança baseada em medo. Suspeitava que o problema fosse ainda mais sério do que imaginava. Lembrava-se das vezes em que passeara pelo hotel ao lado do pai, vendo um ambiente caloroso onde os funcionários se orgulhavam de fazer parte daquela equipe. Agora, tudo parecera ruir. Lá na recepção, Lúcia atendia telefonemas incessantes, tentando amenizar conflitos. Reclamações de barulho, de falta de toalhas limpas, de atrasos na limpeza dos quartos. Ainda assim, ela mantinha um sorriso forçado, pedindo desculpas e anotando recados. Parecia uma pessoa leal, mas extremamente cansada. Marcelo inclinou-se ao balcão, querendo oferecer ajuda. "Não se preocupe comigo", Lúcia agradeceu, sem parar de digitar no computador. "É só mais um dia agitado. Você é o novo garçom, né? Espero que tenha paciência. A gente precisa de gente disposta a trabalhar em equipe." Depois de horas rodando de um lado para outro, levando pedidos e tentando acalmar ânimos exaltados, Marcelo sentiu o suor escorrer pelas têmporas. Em um canto, duas camareiras conversavam entre si, apreensivas com as mudanças de horário impostas sem aviso. Uma delas comentou que precisava buscar o filho na escola, mas Rodrigo havia forçado todos a ficarem até mais tarde sob ameaça de corte no salário. Era cruel. Marcelo rangeu os dentes, mantendo-se no papel do funcionário novo, mas desejando confrontar o gerente ali mesmo. Ao final da noite, a pressão continuava alta. Um hóspede reclamou com gritos sobre uma toalha manchada e exigia falar com alguém responsável. Rodrigo apareceu e, em vez de apaziguar, repreendeu Marcelo e Mariana diante do cliente, como se eles fossem os culpados por qualquer falha. Mariana, já no limite, respirou fundo, mas engoliu as palavras que certamente queria dizer. Marcelo sentiu o sangue ferver. Era humilhante, mas sabia que, se expusesse demais, não descobriria os detalhes que precisava. Por fim, a noite se aproximava do encerramento. Marcelo, exausto, recolheu uma bandeja cheia de pratos sujos e atravessou o corredor de serviço mal iluminado. A luminosidade amarelada das lâmpadas tornava o cansaço ainda mais evidente nos rostos da equipe. Ele parou diante de um armário, tirando o colete que usara o dia todo. Os ombros doíam, mas o incômodo maior vinha do que presenciara. Funcionários com medo, convidados reclamando, uma desmotivação crônica no ar.
Enquanto pendurava o uniforme ao final do turno, desviou o olhar e flagrou Rodrigo atravessando rapidamente o corredor em direção a uma porta marcada como acesso restrito. O gerente abriu o escritório com uma chave, entrou e bateu a porta atrás de si. Um instante depois, vozes exaltadas começaram a ecoar lá de dentro, abafadas, mas intensas. Marcelo percebeu que ali havia muito mais do que simples caos gerencial. Enquanto Marcelo pendura seu uniforme ao final do turno, ele flagra Rodrigo entrando em um escritório restrito. A porta se fecha atrás dele, e Marcelo ouve vozes exaltadas lá dentro, sugerindo que algo mais profundo está acontecendo. Na manhã seguinte, Marcelo se aproximou da porta fechada do escritório em que vira Rodrigo entrar na noite anterior. Parou ao lado de um carrinho de limpeza abandonado, fingindo procurar algo para não despertar suspeitas. Lá dentro, vozes abafadas falavam de maneira ríspida. Rodrigo repetia algumas frases sobre relatórios incompletos e falta de comprometimento. Parecia brigar com alguém, talvez ao telefone, talvez com outro funcionário. Marcelo, curioso, tentou encostar o ouvido na fresta da porta, mas um estalo no piso sob seus pés fez o barulho cessar. Em seguida, o silêncio tomou conta do lugar, e ele precisou sair para não ser pego espiando. Assim que passou pela área de serviço, recebeu a notícia de que haveria uma reunião rápida na cafeteria dos funcionários. A cozinheira mais velha, de avental desgastado e semblante preocupado, o direcionou até o salão pequeno, onde vários empregados já se acomodavam em cadeiras de plástico. O ambiente era simples, com algumas mesas arranhadas e um quadro de recados preso à parede cheia de avisos sobre normas de conduta. Rodrigo, em pé ao fundo, consultava alguns papéis e soltava suspiros impacientes. "Bom dia", começou ele com o tom de voz pesado. "Como vocês sabem, estamos passando por reclamações constantes dos hóspedes. Então, a partir de hoje, temos novas regras e escalas de serviço. Quem não se adaptar está livre para procurar outro emprego." Marcelo percebeu olhares de desânimo se espalhando. Alguns tentavam manter a calma, mas era nítida a tensão crescente. Rodrigo pregou uma nova folha no quadro. Horários diferentes, nomes deslocados. Havia funcionários escalados para turnos seguidos sem folga, e outros passariam a assumir tarefas que não eram as suas. Murmúrios revoltados começaram. "Não quero reclamação. Se a situação não melhorar, tomarei medidas drásticas. Agora, todos de volta ao trabalho", concluiu Rodrigo, antes de sair sem dar espaço a perguntas. Enquanto as pessoas se dispersavam, Marcelo pôde ver Paulo deixando a cafeteria com os punhos cerrados. Decidiu segui-lo até a cozinha para tentar arrancar algumas informações. Encontrou o cozinheiro mexendo em uma panela de molho, o rosto marcado pela impaciência. "Ei, Paulo, tudo bem?" Marcelo aproximou-se, observando-o de soslaio. "Vi que você ficou incomodado com as mudanças nos horários." "Não enche, novato. Não tenho tempo para reclamar", respondeu Paulo, mal levantando os olhos do fogão. "Se eu parar, todo mundo fica sem comida. E não estou a fim de ser mandado embora." Marcelo olhou em volta, certificando-se de que ninguém mais os ouvia. "Desculpa insistir, mas aconteceu algo antes desse surto de reclamações? Problemas com fornecedores, falta de pagamento?" Ele tentava soá-lo mais como curiosidade casual do que uma investigação. Paulo soltou uma risada amarga. "O que não faltam são problemas, mas ninguém tem coragem de peitar o Rodrigo. Ele fica colocando a culpa nos funcionários, mas vive dando ordens estranhas, que nem sempre fazem sentido, e a gente que se vire. Ordens estranhas. Não te mete. Quanto menos souber, melhor para você. Agora sai da minha frente que tenho muito trabalho." Sem alternativas, Marcelo deixou Paulo continuar seu serviço. Precisava entender mais sobre o que realmente se passava.
decidiu ir até a recepção, onde Lúcia, sobrecarregada, tentava lidar com um hóspede que reclamava do barulho de uma máquina de limpeza nos corredores. Depois de acalmá-lo, com promessas de reembolso parcial, a recepcionista desligou o telefone e deixou os ombros caírem de exaustão. "Precisa de ajuda?" perguntou Marcelo, aproximando-se com cuidado. "Agradeço, mas já fiz o check-out desse hóspede nervoso. Várias reservas foram canceladas na última hora. Outras pessoas ligam só para reclamar. E o Rodrigo só aparece para cobrar resultados." Ela digitou algo no computador, suspirando ao ver mais notificações de cancelamento. "As coisas não eram assim antes, né?" arriscou Marcelo. "Claro que não. O hotel já foi motivo de orgulho. Tinha fila de espera para se hospedar aqui. Mas agora, parece que nada funciona." Lúcia o encarou com um olhar meio amargo, mas sem perder a educação. "Se eu não tivesse tanta consideração pelos colegas, já teria pedido as contas." Marcelo assentiu, sentindo um aperto no peito. Aquele lugar fazia parte de sua história, mas ele não podia simplesmente se revelar sem entender a extensão do problema. Agradeceu Lúcia e voltou pelo corredor, ainda absorvendo as informações. Mais tarde, encontrou Mariana no corredor que separava a recepção do restaurante. Ela carregava uma pilha de guardanapos e soltava um suspiro discreto. "Oi, tá tudo bem?" ele perguntou, percebendo o cansaço que ela tentava disfarçar. "Você se acostuma ou desiste?" ela disse, mordendo de leve o lábio, num gesto de ansiedade. "Quer um conselho? Cuidado com o Rodrigo. Não faz perguntas demais, não chama atenção. Ele adora colocar um funcionário contra o outro." Marcelo agradeceu e continuou andando. Logo em seguida, esbarrou em um senhor de idade que vestia um uniforme antiquado de mensageiro, sorridente, embora cansado. "Desculpe, meu rapaz. Acho que não nos conhecemos. Sou Anselmo. Trabalho aqui há décadas." Marcelo sorriu de volta e o ajudou a recolher um carrinho de bagagem que ameaçava tombar. "Prazer, sou Marcelo, o novo garçom. Acredita que cheguei a conhecer o fundador do hotel? Era um homem bom, de família que se importava de verdade." O velho senhor ajeitou o paletó amarrotado. "Tenho saudades daquele tempo, viu?" Ao retomar o caminho, Marcelo reparou num grande quadro na parede próximo à sala de funcionários. Ali estava afixada a nova escala divulgada por Rodrigo, repleta de rabiscos e setas. Viu muitos nomes, inclusive o seu, marcados em horários estranhos. Alguns funcionários ficariam até de madrugada e logo em seguida voltariam de manhã cedo. Parecia uma jogada para desgastar todo mundo. Rodrigo apareceu de repente, pousando a mão sobre o ombro de Marcelo. "Está olhando o quê, novato? Volte ao seu posto. Está cheio de hóspedes, esperando atendimento. Se acha que vai ter vida fácil aqui, pode esquecer." Ele lançou um olhar desconfiado, apertando de leve o ombro de Marcelo, como se quisesse demonstrar autoridade. Marcelo se afastou e forçou um sorriso, cheio de cuidado para não piorar as coisas. Em seguida, teve seu primeiro momento de folga numa pequena sala ao lado da cozinha. Havia uma máquina de café velha no canto e algumas cadeiras espalhadas. Mariana surgiu por ali também, acompanhada de outro garçom que pegou uma xícara e saiu rápido, sem falar com ninguém. "Temos 10 minutos, disse ela, acomodando-se na cadeira e fechando os olhos por alguns instantes. "Se quiser tomar um gole, é agora." Marcelo se serviu de café e soltou um comentário descontraído. Precisamos de um café forte para aguentar tanta confusão." Mariana riu baixinho, demonstrando um senso de humor sutil que contrastava com a tensão do trabalho. Aquilo criou um clima de leveza, mesmo que por poucos segundos. "Esse café deve estar aqui desde o tempo do primeiro dono do hotel." Ela brincou, dando um gole. "Mas ainda é melhor que nada." Quando o tempo de pausa acabou, Marcelo retornou ao salão para atender um hóspede que se mostrava especialmente difícil.
O homem gesticulava exageradamente, reclamava do ar-condicionado e insistia que suas refeições fossem servidas com rapidez. Marcelo tentou lidar com calma, mas o hóspede fez questão de tratá-lo com impaciência. Rodrigo, como de costume, apareceu para fiscalizar a situação e não perdeu a chance de humilhar Marcelo na frente do cliente. Mas que incompetência! Quantas vezes tenho que repetir? Se um hóspede VIP fala, você obedece sem discutir. É por isso que as coisas estão como estão. Marcelo respirou fundo, mantendo a postura. Não queria atrair mais ira de Rodrigo, mas era difícil engolir aquela grosseria. Ainda assim, o que o surpreendeu foi Mariana surgir em defesa dele. Ela apontou que Marcelo estava fazendo o melhor possível, dado o grande volume de pedidos. Rodrigo lançou a ela um olhar perigoso, como se dissesse que pagar por aquilo seria só uma questão de tempo. Mais tarde, nos corredores próximos aos quartos, Marcelo ouviu o som de passos apressados e vozes elevadas. Reconheceu Mariana e Rodrigo em uma discussão. O gerente a encurralava, reclamando de um suposto erro num pedido de sobremesa. Mariana tentou explicar que o erro viera da cozinha, mas Rodrigo insistiu que era culpa dela. Vendo a tensão, Marcelo se aproximou, mesmo arriscando piorar sua situação. "O que está acontecendo?" ele perguntou, pronto para intervir se precisasse. Rodrigo abriu um sorriso cínico. "Não se meta onde não foi chamado. Que atitude é essa de bancar o herói?" Mariana se manteve firme, ainda que visivelmente abalada. Marcelo percebeu que se continuasse ali, a briga poderia se agravar. Ele convidou a colega a se afastar com um aceno de mão, tentando acalmar os ânimos. Para evitar um escândalo maior no corredor, ela aceitou. Rodrigo ficou para trás, lançando um último olhar de puro desprezo na direção dos dois. Já perto do final da noite, Marcelo e Mariana conseguiram um instante para conversar, sentados em um banco de metal na saída dos funcionários. Ela parecia exausta e, ao mesmo tempo, aliviada por ter alguém em quem confiar, ainda que minimamente. "Você não precisava ter me defendido. Agora ele deve estar ainda mais desconfiado de você", comentou ela com voz trêmula. "Eu sei", respondeu Marcelo, "mas não podia ficar parado vendo ele te tratar daquele jeito." Ela suspirou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém se aproximava. Depois tirou da bolsa um pequeno caderno de anotações, repleto de números, datas e horários rabiscados. Algumas páginas estavam cheias de setas que se cruzavam. "Não só eu estou passando por isso", explicou. "Rodrigo faz a mesma coisa com todo mundo, mas de formas diferentes, sempre mudando escalas, inventando reuniões misteriosas fora do expediente, obrigando funcionários a seguirem ordens especiais que ele não divulga para ninguém." Fui anotando tudo aos poucos. Marcelo pegou o caderno, folheando com atenção. Viu datas que coincidiam com reclamações de hóspedes, anotações sobre noites em que certos funcionários eram obrigados a ficar até mais tarde, sem registro de horas. Notou até algumas referências estranhas a reuniões fora dos registros, que pareciam acontecer em horários muito específicos. Era como se Rodrigo mantivesse um sistema paralelo de controle, usando cada detalhe para manipular e punir a equipe. Marcelo sentiu um frio na barriga ao perceber que aquilo ia além de simples desorganização ou falta de habilidade de gestão. Nesse instante, um ruído ecoou pelo corredor, possivelmente alguém fechando a porta de metal. Mariana guardou o caderno impressa e ambos se levantaram para não despertar suspeitas. Apesar do susto, Marcelo estava mais certo do que nunca de que havia algo grande por trás das atitudes do gerente. Mariana mostra a Marcelo um pequeno caderno cheio de horários, datas e a menção enigmática de uma reunião que Rodrigo mantém fora dos registros. Marcelo percebe que existe um padrão organizado nos esquemas de Rodrigo, mais complexo do que ele imaginava.
Marcelo passou a madrugada revirando mentalmente os dados que encontrara no caderno de Mariana. Haviam ali anotações de horários e reuniões fora da escala comum, o que confirmava a forte suspeita de que Rodrigo exercia um controle além do que o papel de gerente exigia. Quando o despertador improvisado de seu celular tocou, ele se levantou, sentindo o cansaço pesar nos ombros, mas também a determinação de ir mais fundo. Precisava entender até que ponto aquele homem estava afetando a vida de todos. Pela manhã, encontrou Lúcia na recepção, uma xícara de café em mãos. Ela parecia mais calma do que de costume, mas seus olhos ainda carregavam traços de preocupação. Aproveitando que não havia clientes circulando no saguão, Marcelo puxou assunto. Com esse ritmo de trabalho, você quase não descansa, não é? Ela soltou um sorriso tímido, apontando para a pilha de formulários ao lado. E esses são só de hoje. O pessoal mais antigo, que conhecia os procedimentos, foi embora. Alguns disseram que não suportavam o clima pesado. Outros foram afastados por Rodrigo com desculpas esfarrapadas. Ficamos nós, correndo para dar conta. Às vezes me pergunto até quando vou aguentar. Marcelo sentiu uma pontada de culpa. Quando herdara o hotel, imaginara que a administração seguiria fluindo como antes. Agora, via o impacto real que a má gestão de Rodrigo causava. Ele olhou em volta, reparando nos detalhes do saguão. A mobília elegante, mas com alguns estofados manchados, os arranjos de flores meio murchas nos cantos. Eram sinais discretos de um lugar que já tivera muito brilho e agora estava perdendo o encanto. Seguiu até a sala de descanso dos funcionários, uma área simples com alguns armários de metal e um quadro de avisos. Lá, havia um mural antigo cheio de fotografias do hotel em seus momentos de glória. Festas de inauguração, funcionários sorridentes, salões lotados de visitantes satisfeitos. Numa das fotos maiores, Marcelo reconheceu seu pai, de terno, ao lado do antigo gerente, que abraçava alguns funcionários como se fossem amigos de longa data. Ele passou o dedo pela imagem empoeirada, sentindo o peso de não ter estado presente para perceber a decadência. Naquele instante, surgiu Anselmo, o mensageiro idoso que trajava um uniforme um tanto antiquado. Ele notou Marcelo observando as fotos. Essa foi tirada no aniversário de 30 anos do hotel, lembrou puxando da memória. Eu estava no canto, fora do enquadramento. O antigo gerente era um homem justo, preocupado com a gente. Nunca deixou ninguém passar aperto. E agora? Como o pessoal vê essa administração nova? Marcelo arriscou, ciente de que a resposta poderia não ser agradável. Anselmo baixou a cabeça, pensativo. Sinto falta daquele tempo em que éramos todos família. O hotel era conhecido pela harmonia, pela forma como cada funcionário se sentia parte. Hoje, o que vejo é medo. A gente não sabe o que esperar de um dia para o outro. Marcelo assentiu e Anselmo se afastou para levar a bagagem de um hóspede que aguardava no lobby. Aquilo confirmava o que vinha observando. A liderança de Rodrigo estava arrastando todos para um ambiente tóxico. Precisava conversar com mais pessoas para ter certeza de como as coisas chegaram a esse ponto. Logo depois, cruzou o corredor que levava à cozinha e avistou Paulo, empenhado em verificar o estoque de alimentos. O cozinheiro mantinha o semblante carregado e falava sozinho, reclamando da qualidade dos produtos que haviam chegado. O homem notou a presença de Marcelo, mas finge estar absorto em seu trabalho. Não imaginava que as coisas estivessem tão ruins, Marcelo comentou, aproximando-se com cuidado. Qualquer um vê que você precisa de mais ajuda aqui. Paulo suspirou, largando o que estava fazendo para encarar o colega. Ruins? Isso aqui já é um inferno. Hoje, por exemplo, a gente devia ter recebido carnes de primeira. Mas olha isso. Ele apontou um pacote com uma peça de qualidade duvidosa. E Rodrigo ainda ameaça cortar nossos salários se não entregarmos refeições impecáveis. Ele obriga a gente a fazer milagre.
E tem gente que não suporta a pressão, pede demissão ou sofre ameaça de justa causa. O tom do cozinheiro, embora sempre ranzinza, tinha um fundo de desalento. Marcelo se solidarizou, mas antes que pudesse continuar a conversa, ouviu um burburinho no corredor. Era um jovem garçom, bastante irritado, levantando a voz e socando a parede de gesso. Parecia perto de um surto. "Cansei de ser explorado, eu não aguento mais!" gritava o rapaz, os olhos marejados de exaustão. Marcelo largou tudo e correu até ele. Outros funcionários também se aproximaram, curiosos e assustados com a reação do garoto. Mariana chegou logo depois. Tentava acalmar o rapaz, pedindo que respirasse fundo. A comoção atraiu Rodrigo, que apareceu com a testa franzida e os lábios comprimidos de raiva. "Que palhaçada é essa? Você acha que pode berrar assim no meu hotel?" questionou, elevando a voz. O rapaz, tremendo, balançou a cabeça. "Não é seu hotel. E eu tô esgotado, trabalhando dobrado todo santo dia, sem folga, sem..." Rodrigo o interrompeu com um olhar de puro desprezo. "Fale mais uma vez assim e você vai pra rua. Isso se tiver sorte de conseguir outro emprego. É cada um que aparece." O silêncio pesou no corredor. Mariana pôs-se ao lado do rapaz, oferecendo apoio, enquanto Marcelo observava aquilo com um nó no estômago. Vê-lo tratar um funcionário daquela forma confirmava toda a toxicidade que surgia nos relatos. Então, num ato corajoso, Mariana soltou um "Por favor, Rodrigo, não faça isso." Mas ele a ignorou, passando reto. Em seguida, o gerente sumiu e Marcelo caminhou para perto de Mariana e do jovem, tentando ajudar. "Acalma, respira, tenta não fazer nada precipitado", sugeriu, vendo o desespero no rosto do rapaz. Ele agradeceu, mas deixou escapar que, se as coisas continuassem assim, largaria tudo mesmo sem ter para onde ir. Aquele incidente deixou um rastro de tensão. Marcelo trocou um olhar com Mariana, ambos sentindo a indignação crescer. Essa postura autoritária de Rodrigo criava um barril de pólvora. Qualquer faísca poderia gerar uma explosão. O pior não demorou a acontecer. Na cozinha, um fornecedor entregou ingredientes de má qualidade mais uma vez. Paulo, já irritado, reclamou que a ordem viera do próprio Rodrigo para cortar gastos. Começou um bate-boca entre Paulo e o entregador, cada qual se eximindo de culpa. O clima esquentou, e os dois se encararam com olhos fulminantes. O fornecedor avançou, empurrando Paulo no ombro. O cozinheiro reagiu, jogando o avental no chão e mandando o homem sumir dali. A troca de insultos ficou cada vez mais intensa. Marcelo, vendo o perigo, correu até eles e se meteu no meio, tentando separar antes que saíssem no soco. Seguro, firmou as mãos no peito do fornecedor, pedindo que desse um passo atrás, enquanto Paulo, bufando, xingava o sujeito. As vozes aumentaram. Algumas panelas se chocaram, derrubadas no chão no tumulto. O barulho ecoou pelos corredores, atraindo gente curiosa que olhava de longe, sem saber se ajudava ou se fugia. No auge da briga, Rodrigo irrompeu na cozinha como um furacão, gritando para todos ficarem quietos. Ele encarou cada um, a expressão de fúria. Que cena deplorável! "Vocês são funcionários ou bandidos. Vou demitir o primeiro que se meter em confusão de novo. Ouviram bem?" Paulo engoliu em seco, mas seu olhar mostrava que não cederia tão fácil. O fornecedor deixou o local com o rosto vermelho, também soltando ameaças. Marcelo percebeu que, se não tivesse interferido, o caso teria virado pancadaria na certa. Quando o frenesi diminuiu, Paulo se afastou, chutando uma panela caída, e avisou que só voltaria ao fogão depois de esfriar a cabeça. Rodrigo saiu do recinto deixando um rastro de tensão. Mariana chegou, recolhendo as panelas derrubadas e olhando para Marcelo com preocupação. Isso nunca tinha chegado a esse ponto de quase ter briga física por aqui, ela comentou, jogando um pano no chão para limpar a sujeira. As coisas estão mesmo fora de controle. Marcelo respirou fundo. Precisava agir, mas sabia que sua posição de garçom
limitava o que podia fazer abertamente. Resolveu, então, investigar outros indícios. Pediu que Lúcia lhe mostrasse alguns registros antigos de compras e recebimentos. A recepcionista hesitou, mas percebeu a seriedade dele, levando-o a uma sala anexa onde guardavam arquivos incompletos. Revirando caixas de papelão e documentos esquecidos, Marcelo notou discrepâncias em datas, valores e assinaturas. Faltava muita coisa, e os números que restavam pareciam manipulações grosseiras. Esses registros começaram a sumir há mais ou menos um ano, revelou Lúcia em voz baixa, olhando para uma nota fiscal com o carimbo borrado. Foi quando Rodrigo se firmou como gerente definitivo. Antes, tudo era mais transparente. Marcelo passou a mão nos cabelos, surpreso com a quantidade de brechas e tentativas de encobrir transações. Se aquilo viesse à tona, as consequências seriam graves. Ainda assim, restava muito a desvendar sobre as chantagens e métodos de Rodrigo para controlar a todos. Mais tarde, já de noite, Marcelo encontrou Mariana num corredor pouco iluminado. Ela conferia se os quartos estavam em ordem, pois alguns hóspedes iam se queixando de falhas nos serviços de quarto. Você não imagina o que vi ali nos arquivos, comentou Marcelo, mantendo a voz baixa. É pior do que pensei. Tem sumiço de registros, possíveis desvios de dinheiro. As pessoas estão pagando por um hotel que já foi excelente, mas que agora anda de mal a pior. Mariana concordou com um lento balançar de cabeça, sem esconder a frustração. Eu acredito em você. Dá para sentir que as coisas não estão certas faz tempo. É difícil lutar sozinha. Mas agora, com você aqui, parece que temos uma chance. De repente, ouviram um barulho no fim do corredor. 2 funcionários discutiam. Um deles estava com o braço ralado, provavelmente fruto de mais uma confusão recente. Marcelo correu para ajudar, tentando separar a briga antes que piorasse. O rapaz estava ofegante, reclamando de dor. Então, Marcelo o ajudou a se sentar, avaliando o machucado de leve. Foi nesse instante que Rodrigo surgiu, passos rápidos ecoando no piso frio. Ele parou, as sobrancelhas arqueadas, e lançou a Marcelo um olhar gélido, cheio de suspeita. Em silêncio, observou a cena, percebendo que Marcelo se intrometera mais uma vez para proteger um funcionário. Rodrigo apareceu no exato momento em que Marcelo ajudava o funcionário ferido, cravando nele um olhar de aço e desconfiança. Marcelo percebeu que agora está mais do que nunca na mira do gerente. As reclamações dos hóspedes pareciam aumentar a cada novo dia. Mal amanhecera, e Marcelo já havia ouvido pelo menos 3 queixas diferentes. Do café da manhã gelado a um erro na reserva de um quarto duplo. A tensão pairava no ar, quase palpável, enquanto ele passava pelo saguão carregando uma bandeja cheia de xícaras. Notou, de relance, que Rodrigo o observava ao longe, com os braços cruzados e uma expressão fechada. Ele seguiu para a área de serviço, onde os demais funcionários iniciavam a rotina sob o olhar implacável do gerente. Logo que entrou na cozinha, foi abordado por Paulo, reclamando do estoque mais uma vez. O cozinheiro estava enfurecido com a chegada de produtos abaixo do padrão, dizendo que ninguém conseguiria preparar pratos refinados com ingredientes de 5ª categoria. Marcelo tentou ouvir com atenção, mas não pôde deixar de sentir os olhos de Rodrigo fixos nele, como se buscasse qualquer deslize para repreendê-lo. Mais tarde, houve uma reunião relâmpago convocada pelo gerente. Com todos reunidos no pequeno refeitório de funcionários, Rodrigo anunciou medidas ainda mais severas de fiscalização. Falou em monitoramento interno para evitar que os erros se repetissem. A maioria dos presentes permaneceu em silêncio, pois temiam rebater ou fazer perguntas. Assim que a reunião terminou, começaram os sussurros. Alguns funcionários comentavam que Rodrigo instalara novas câmeras em corredores e setores estratégicos, sempre sem avisar previamente. O clima de insegurança crescia,
Ninguém sabia quem seria o próximo a ser acusado de negligência ou descaso. Marcelo percebeu que o cerco se fechava não apenas sobre os colegas, mas principalmente sobre ele. De vez em quando, pegava Rodrigo o seguindo pelos corredores, fingindo inspecionar o local. Em outras, notava olhares desconfiados de alguns empregados. Já não bastava a pressão do trabalho. Agora, parecia haver desconfiança de todos os lados. Numa tarde conturbada, enquanto levava toalhas limpas para um quarto de hóspedes, Marcelo quase trombou com Lúcia na saída do elevador. A recepcionista parecia nervosa. O gerente acabou de me perguntar detalhes sobre você. Onde trabalhou antes, quem te indicou essas coisas, contou ela, ajeitando a pilha de papéis que segurava. Ele não mencionou seu nome diretamente, mas descreveu alguém com cabelos castanhos e sorriso simpático. Achei estranho. Marcelo tentou demonstrar tranquilidade, mas um calafrio percorreu sua espinha. O disfarce de garçom funcionaria até quando? Agradeceu a Lúcia pelo aviso e seguiu em frente, refletindo sobre como lidar com a crescente vigilância de Rodrigo. No fim do dia, havia tanto serviço acumulado que foi preciso improvisar funcionários em diferentes funções. Mariana, por exemplo, precisou cobrir a ausência de uma camareira que adoecera. Corria de um quarto para outro, recolhendo roupas de cama e checando banheiros. Para não chamar atenção, Marcelo continuava atendendo clientes no restaurante, levando pedidos e tentando manter a simpatia. Mas cada vez que passava pelo balcão, sentia os olhos de Rodrigo sobre si. Em um intervalo rápido, Mariana e Marcelo trocaram algumas palavras ao pé de uma escada lateral. Sinto que ele sabe que você não é só um simples novato. Ela falou isso em voz baixa, olhando para trás para confirmar se não estavam sendo ouvidos. Você está muito interessado em tudo. Faz muitas perguntas sobre registros e contas. E não parece ter medo das broncas dele. Eu estou tentando ser discreto, garantiu Marcelo dando de ombros. Mas talvez não o suficiente. Mariana mordeu o lábio, tentando pensar em alguma solução. Então, um alarme soou do outro lado do corredor. Uma senhora idosa havia chamado a recepção, reclamando que a luz do quarto estava piscando, e lá se foi Mariana resolver mais um problema. Marcelo a viu partir e sentiu novamente a pressão de que, a qualquer momento, seu segredo poderia ser revelado. Não bastasse isso, o hotel se preparava para receber uma convenção de última hora, um pequeno evento de empresários locais que, se bem-sucedido, poderia gerar alguma propaganda positiva. Rodrigo, no entanto, enxergava apenas a oportunidade de arrancar elogios para si. Ele redobrou a fiscalização sobre a equipe, estabelecendo metas quase impossíveis de cumprir. Qualquer atraso na reposição de bebidas ou falha na limpeza era motivo de ameaça de demissão. Durante a noite, Marcelo ajudou a arrumar o salão principal para a convenção. Precisou deslocar mesas, carregar cadeiras, alinhar toalhas e arranjos de flores. O suor escorria em sua testa, mas a pior parte era ouvir Rodrigo circulando pelo lugar, soltando comentários mordazes sobre desorganização e falta de comprometimento. Ele criticava cada detalhe, da decoração às posições dos talheres. Em dado momento, esbarrou em Marcelo e soltou uma advertência em tom gelado. Você está demorando demais. Preste atenção, ou vai começar a servir mesas na rua em vez de neste hotel. Marcelo se controlou para não responder, pois sabia que a provocação era proposital. Manteve a cabeça baixa, concentrado em terminar as tarefas. Ainda assim, sentia uma raiva surda crescer em seu peito. Aquela soberba de Rodrigo era insuportável. Não foi só sobrecarga de trabalho que complicou aquela noite. Houve também desavenças crescentes entre alguns funcionários. Uma arrumadeira questionava por que fora escalada para a madrugada sem aviso prévio. Um mensageiro se via obrigado a transportar caixas pesadas que deveriam ser de responsabilidade de outro setor.
Marcelo tentou amenizar, ajudando onde podia, mas sabia que, sem uma mudança estrutural, tudo seguiria se acumulando até o caos absoluto. Perto de meia-noite, finalmente as mesas estavam postas, a decoração pronta e o buffet parcial montado. No entanto, ainda havia pilhas de pratos sujos no restaurante, restinhos de comida espalhados. Marcelo, quase sem força nas pernas, pegou mais uma bandeja e foi até uma área isolada para recolher a louça usada pelos poucos clientes atrasados. O cansaço era tanto que, por pouco, ele não deixou cair talheres no chão. Foi nesse instante que notou algo estranho. Ao erguer uma pilha de pratos, percebeu um pequeno papel amassado deslizar debaixo da bandeja. Parecia um bilhete dobrado várias vezes. Intrigado, Marcelo o pegou e, com a mão trêmula, desdobrou a folha. As palavras escritas, quase rabiscadas, saltaram diante dos seus olhos, intensificando seu cansaço e seu temor. Sabemos que você está escondendo algo. Marcelo guardou o bilhete que encontrara entre os pratos, sentindo o coração disparar a cada batida. Sabemos que você está escondendo algo. Quem teria escrito aquelas palavras? Algum funcionário desconfiado? Rodrigo tentando encurralá-lo? Ou até mesmo um hóspede envolvido de alguma forma? A incerteza o atormentava. No dia seguinte, decidiu chegar mais cedo ao hotel, antes de o movimento de funcionários e hóspedes se intensificar. Dirigiu-se direto à ala de serviços, onde algumas lâmpadas piscavam, evidenciando a falta de manutenção. Passou silenciosamente pelos armários de ferro que guardavam produtos de limpeza e ouviu barulhos vindos da copa. Com cuidado, espiou por uma fresta da porta, na esperança de identificar rostos ou vozes que pudessem esclarecer aquele bilhete. Mas tudo o que viu foi Mariana arrumando apressada um carrinho de café. Ele entrou e a cumprimentou, notando a expressão de surpresa dela. "Mais cedo hoje, hein?" comentou Mariana, fechando a porta de um armário repleto de copos. "Dormi mal pensando em tudo isso", admitiu Marcelo. "E encontrei algo estranho ontem à noite." Ela inclinou a cabeça, curiosa. Marcelo tirou o bilhete do bolso, ainda meio amassado, e estendeu para que ela lesse. Ao terminar, ela franziu o senho, lançando-lhe um olhar preocupado. "Sabemos que você está escondendo algo." Mariana releu em voz baixa. "Acha que pode ter sido o Rodrigo?" "Eu pensei nisso. Mas pode ser outra pessoa que esteja desconfiada de mim, achando que não sou quem digo ser. A verdade é que não faço ideia." Mariana encarou o papel por mais alguns instantes, então dobrou-o com cuidado, devolvendo-o a Marcelo. "Precisamos tomar mais cuidado e ver se conseguimos descobrir quem escreveu isso." Antes que pudessem continuar, Paulo irrompeu pela copa, segurando um avental sujo de molho. Parecia irritado, mas ao notar Mariana e Marcelo conversando, baixou ligeiramente o tom de voz. "Bom dia para vocês também", ele murmurou, jogando o avental dentro de um cesto. "Já viram o circo que está se armando hoje? Rodrigo exigiu que eu preparasse um cardápio especial para não sei quantos hóspedes importantes que vão chegar à noite, mas não providenciou metade dos ingredientes." Mariana colocou a mão no ombro de Paulo, num gesto de calma. "A gente dá um jeito. Melhor que seja você cozinhando do que trazerem um substituto sem experiência." Paulo soltou um suspiro. Então notou o bilhete na mão de Marcelo, mas não perguntou nada. Parecia ter seus próprios problemas. "Tem horas que penso em largar tudo, mas também não quero deixar esse lugar nas mãos desse louco sem pelo menos tentar fazer algo", confessou o cozinheiro, passando a mão pelos cabelos suados. "Você não é tão bobo quanto parece, novato. Se descobrir alguma coisa útil, me avisa." Assim que Paulo se foi, Mariana olhou para Marcelo, meio sem jeito. Viu como as pessoas ainda estão em clima de "não confio, mas também não consigo resolver sozinho", disse ela. "Acho que, se unirmos as peças que temos, podemos descobrir o que está por trás disso tudo." Marcelo concordou.
Precisava de mais evidências sólidas para entender como Rodrigo operava e quem mais estava envolvido. Prometeu a si mesmo que não deixaria Paulo e Mariana na mão. Ao longo do dia, a ansiedade de Marcelo cresceu. Em cada corredor, ele sentia olhares desconfiados. Alguns funcionários o encaravam de maneira estranha, como se pressentissem que havia algo fora do lugar. Para piorar, Rodrigo passou a circular com ainda mais frequência, conferindo o trabalho de cada um. Ameaçava dispensar quem não cumprisse suas exigências. Mais tarde, quando o movimento do almoço diminuiu, Marcelo se viu com uma brecha para investigar documentos. Fora Lúcia quem o avisara de que na sala de arquivos antigos havia caixas que ninguém mais abria. Teoricamente, continham registros de compras e despesas de anos anteriores. Então, discretamente, ele foi até lá. A sala de arquivos ficava num canto esquecido do hotel, onde o carpete estava gasto e as lâmpadas pareciam ter sido trocadas há muito tempo. Ao entrar, sentiu um cheiro de mofo e viu pilhas de caixas empilhadas em estantes antigas. Algumas estavam lacradas, com fita adesiva, outras tinham rasgos e etiquetas ilegíveis. Ele se agachou, começando a revirar rótulos e papéis empoeirados. O tempo corria, e ele precisava ser ágil para não dar bandeira. Alguns registros eram de épocas em que seu pai ainda administrava o hotel e tudo parecia organizado. Datas, valores, destinatários. Mas, passando para anos mais recentes, as datas ficavam confusas e havia recibos contraditórios. Numa das caixas, Marcelo encontrou notas fiscais de fornecedores que não apareciam em lugar algum. Em outra, pedidos de manutenção que pareciam ter sido pagos 2 vezes. Se tudo aquilo fosse verdade, significava que dinheiro era desviado, ou pelo menos mal aplicado. Ele tirou fotos discretas com o celular, tentando juntar provas que pudessem ser confrontadas depois. De repente, passos soaram no corredor. Marcelo se levantou em um salto, tentando decidir se escondia ou se saía de lá o mais rápido possível. Não tinha para onde correr. A sala era um beco sem saída, exceto por uma porta lateral bloqueada por caixas. O coração martelava. Alguém mexeu na maçaneta, mas, felizmente, seguiu adiante sem entrar. Respirando com alívio, ele deixou a sala de mansinho. Mal girou o corredor, deu de cara com Mariana, que parecia tensa. "O Rodrigo está procurando você", avisou ela, baixando a voz. "Diz que quer conferir seu desempenho no salão. Melhor você aparecer logo antes que ele desconfie de algo." Marcelo assentiu, e ambos voltaram às áreas comuns. Ele passou pelo saguão fingindo normalidade, mas a mente borbulhava com as informações obtidas. Precisava compartilhar aquilo com alguém confiável. Além de Mariana, Lúcia parecia cada vez mais interessada em ajudar. Talvez Paulo também, apesar do temperamento explosivo. Algum tempo depois, no restaurante, Marcelo atendia uma mesa de hóspedes exigentes, tentando manter a postura. Rodrigo surgiu de repente ao lado dele, inspecionando a arrumação dos talheres. "Satisfeitos com o atendimento?" perguntou o gerente aos hóspedes, sem sequer olhar para Marcelo. Quando recebeu um aceno positivo, fez um comentário seco. "Bom saber que, pelo menos, esse garçom faz algo direito." Marcelo forçou um sorriso, ciente de que Rodrigo testava sua paciência. Terminou o serviço naquela mesa e se deslocou até a área próxima à cozinha, onde pegou um copo de água. Sentia a garganta seca, tanto pelo calor quanto pela adrenalina. Foi então que notou algo incomum. Um vulto perto da porta de emergência, meio encoberto pela parede. Aproximando-se, reconheceu um funcionário de olhar esquivo, um rapaz que raramente falava com os outros. Ele guardava algo no bolso, em atitude suspeita. Marcelo pensou em confrontá-lo, mas o rapaz sumiu em direção aos fundos do hotel antes que pudesse dizer qualquer coisa. Enquanto o dia avançava, Marcelo pediu ajuda a Mariana e Lúcia para organizar um breve encontro após o expediente. Seria um risco, mas eles precisavam conversar sem serem ouvidos por Rodrigo.
Conseguiu reunir também Paulo, mesmo contra a vontade do cozinheiro, que estava exausto e descrente de que qualquer conversa resolveria algo. O grupo se encontrou numa sala de manutenção, cercada de ferramentas, onde a luz era fraca e a parede cheirava a tinta. Com o celular em mãos, Marcelo mostrou as fotos dos documentos que encontrara. Lúcia ficou boquiaberta com os valores repetidos, as datas divergentes. Paulo rangeu os dentes, indignado com as possíveis fraudes. Mariana, concentrada, apontou várias coincidências com as anotações que fizera em seu caderno. Horários em que Rodrigo saía, alegando resolver assuntos urgentes. Dias em que cargas chegavam incompletas, mas no papel constava pagamento integral. Parece que ele vem manipulando tudo há meses, talvez anos, concluiu Marcelo. E ele deve ter cúmplices, ou não conseguiria desviar tanto dinheiro sem levantar suspeitas. Nós todos desconfiávamos que tinha algo errado, disse Mariana fechando os punhos. Mas não desse tamanho. Paulo bateu o punho na mesa de ferramentas, fazendo um martelo cair no chão com estrépito. Precisamos derrubar esse cretino. Só que ele tem poder aqui dentro. Se tentarmos falar abertamente, somos nós que vamos para a rua. Lúcia propôs que juntassem mais provas, o que acabou em concordância geral. Marcelo os tranquilizou, dizendo que guardaria os arquivos numa pasta protegida. Se conseguissem o apoio de mais gente, quem sabe poderiam ir além. Porém, o encontro foi bruscamente interrompido quando um estrondo de porta ecoou no corredor ao lado. É o Rodrigo, cochichou Mariana com o rosto pálido. Ninguém respondeu, mas todos se entreolharam assustados. Resolveram sair cada um por um lado, para não levantar suspeitas. Marcelo esperou a vez dele, respirando com dificuldade, ainda processando as descobertas. Pegou o celular, certificou-se de que tinha as fotos salvas e foi caminhando para a saída de funcionários. Já era tarde, as luzes do hotel mais baixas e a noite trazia um vento leve pelos corredores. Tudo parecia silencioso demais, como se o prédio estivesse de repente em suspense. No exato momento em que dobrou a esquina para chegar à porta de saída, deu de cara com uma figura que surgiu tão rápido que quase o fez perder o equilíbrio. Era Rodrigo, que o encarava de cima a baixo, os olhos estreitos. Trabalhando até tarde, hein? Foram as palavras curtas do gerente, o que fez um calafrio percorrer o corpo de Marcelo. Ele teve certeza de que estavam chegando perto demais da verdade. Marcelo quase tropeçou ao ouvir a voz firme de Rodrigo lançando aquela pergunta, fria como um estalar de chicote. Tentou manter a compostura e forçar um sorriso polido, mesmo que o coração estivesse aos pulos. Sim, terminei de organizar umas coisas no salão, justificou, desviando um pouco o olhar. Faltaram alguns suprimentos, então precisei repor. Rodrigo manteve o silêncio por alguns segundos, avaliando Marcelo de cima a baixo. Depois, fez um gesto impaciente com a mão, como se dissesse, vá embora. Marcelo obedeceu, seguindo com passos controlados em direção ao vestiário dos funcionários. Ao virar o corredor, soltou a respiração que nem percebera estar prendendo. Na manhã seguinte, chegou um carregamento grande de itens para a convenção que se aproximava. Caixas com toalhas de mesa, arranjos e bebidas bloqueavam parte do corredor de serviço, onde o cheiro de papelão molhado se misturava ao de desinfetante industrial. Vários funcionários se amontoavam, tentando coordenar a descarga. Paulo dava instruções a um ajudante, reclamando que era um absurdo não ter recebido os ingredientes frescos que pedira para o evento. Enquanto isso, Mariana tentava, por conta própria, checar a lista de itens que deveriam chegar. Segurava um papel cheio de rabiscos, cruzando cada item com a mercadoria que via. Quando viu Marcelo, fez um gesto para que ele se aproximasse. Conseguimos metade do que pedimos. O resto nem sinal, murmurou, mostrando o papel. E parece que o gerente já anda dizendo que, se algo der errado, a culpa recairá sobre os incompetentes de sempre. Marcelo balançou a cabeça indignado.
Sentia o peso da situação. O hotel precisava dessa convenção para tentar melhorar a reputação. Mas com tanto caos e faltas no estoque, a probabilidade de sucesso ficava menor a cada hora. Pediu a Mariana que continuasse conferindo as caixas e decidiu verificar a cozinha, onde Paulo, furioso, discutia com um entregador que se recusava a descarregar parte dos mantimentos sem pagamento antecipado. Eu falei que sem a autorização do seu chefe não tem como liberar o resto, argumentou o entregador impaciente. E eu tô dizendo que a gente tem uma nota e um contrato, replicou Paulo, agitando os papéis nas mãos. Você quer que a gente cozinhe com vento? Ao notar Marcelo, Paulo fez um gesto para que ele tentasse acalmar o entregador. Mas, antes que pudessem resolver algo, Rodrigo apareceu pela porta, com a expressão de quem vier assistir a um espetáculo de marionetes em conflito. Qual é o problema aqui? Questionou, a voz carregada de desdém. O entregador imediatamente apontou para Paulo, acusando-o de gritar feito louco. Paulo quase avançou de nervoso, mas Marcelo segurou seu braço. Rodrigo, por sua vez, não demonstrou interesse real em solucionar o impasse. Olhou de relance para Marcelo, como se esperasse que ele tomasse uma atitude para provar algo, ou se incriminar. No fim, o gerente deu de ombros e declarou que resolveria depois, virando as costas. Se não recebermos esse carregamento, a cozinha não vai conseguir atender a convenção direito, protestou Paulo, mas Rodrigo já havia saído, desaparecendo em um corredor. O ambiente ficou sufocante, com o entregador e Paulo ainda se encarando. Marcelo então propôs que fizessem um registro formal da mercadoria que estava faltando e pediu que o entregador aguardasse. Não foi uma solução imediata, mas era o que dava para fazer sem o aval de Rodrigo. Mais tarde, quando a correria do descarregamento enfim diminuiu, o pessoal da recepção se reuniu numa espécie de reunião de corredor, todos em pé, trocando informações sobre reservas canceladas e surpresas de última hora. Lúcia, preocupada, comentava que algumas empresas haviam ligado para confirmar detalhes do evento e que não era possível dar informações claras, pois a direção do hotel não passava nada consistente. Tá todo mundo com medo, disse uma camareira, franzindo o senho. Rodrigo anda pelos andares reclamando de cada falha mínima. E se a culpa cair nas costas de quem não tem nada a ver? Um mensageiro concordou, relatando que seu horário fora alterado para cobrir a madrugada, sem aviso. Era como se o gerente impusesse metas inalcançáveis só para ter um motivo de punição. Marcelo notou que alguns funcionários começavam a olhar para ele com desconfiança, talvez por causa de fofocas que circulavam sobre o garçom novo que faz perguntas demais. Ainda assim, a maioria parecia grata quando ele tentava ajudar ou intermediar as crises. Horas depois, já perto do almoço, Mariana circulava pelo salão do restaurante, tentando controlar a gritaria de clientes insatisfeitos. Vários pratos atrasaram, um ou outro pedido veio errado. Paulo estava desdobrado na cozinha, pois faltava pessoal. O calor se tornava quase insuportável. Marcelo se enfiou numa missão de apagar incêndios. Pegava a bandeja com as refeições e corria de mesa em mesa, oferecendo desculpas e tentando compensar. No auge da tensão, apareceu mais um problema. Uma torneira estourou na área de apoio, alagando parte do corredor. Tiveram de fechar o registro de água, causando desconforto para quem precisava lavar as mãos ou a louça imediatamente. Com tantos contratempos, os funcionários começaram a se culpar mutuamente. Marcelo tentou amenizar, mas acabou se metendo no meio de um bate-boca entre dois atendentes exaustos. Teve de separar os dois antes que gerassem outro tumulto na frente dos hóspedes. Para completar o turbilhão, uma família de hóspedes VIP chegou inesperadamente, requisitando serviços extras. A recepção se desdobrava para acomodá-los num quarto que ainda não estava totalmente pronto por falta de manutenção adequada. Lúcia, sobrecarregada,
Fez de tudo para reorganizar as reservas, enquanto o patriarca da família reclamava que por um hotel 5 estrelas esperava muito mais. Mesmo sem culpa, ela acabou ouvindo sermões duros do cliente, que repetia como a reputação do lugar andava em baixa. Por volta do meio da tarde, entre uma entrega e outra, Marcelo viu Paulo passar arrastando 2 caixas de produtos semi-abertos e aproveitou para perguntar se havia algum avanço na negociação com o fornecedor. Não, e Rodrigo não deu as caras para resolver. Parece que estamos sozinhos, cara, respondeu o cozinheiro claramente desanimado. Se fosse antigamente, esse hotel brilharia para receber uma convenção. Mas hoje me dá vontade de largar tudo. Marcelo sentiu o mesmo desânimo, mas não podia se dar ao luxo de desistir. Tinha uma missão: investigar o que havia de podre ali, recuperar as provas dos desvios e tentar evitar que o lugar fosse levado à falência pelos esquemas de Rodrigo. Ainda assim, a pressão crescia de forma insuportável. Já era início da noite quando uma nova leva de reclamações chegou. Alguns quartos apresentavam problemas de aquecimento. Mariana, mesmo esgotada, tentou acalmar os hóspedes. O time de manutenção não dava conta de resolver tudo. Enquanto isso, o gerente, em vez de liderar, continuava desaparecido ou trancado em seu escritório, surgindo apenas para apontar culpados. Com a aproximação do horário do evento principal, as pessoas que chegavam para a convenção lotavam o lobby. Vestidos finos, ternos e gravatas passavam pelo tapete já desbotado, e alguns olhares de desaprovação pousavam nos cantos empoeirados do saguão. Marcelo sentia vergonha. Embora ninguém soubesse, ele tinha uma ligação profunda com aquele hotel e se entristecia vendo tudo tão deteriorado. Paulo, coçando a cabeça, saiu da cozinha para falar com Lúcia na recepção, reclamando das panelas defeituosas e da falta de ingredientes. Mariana circulava com um bloco de notas, tentando anotar pedidos especiais que chegavam sem parar. Marcelo, numa correria só, ajudava a levar bebidas e salgadinhos aos primeiros convidados, rezando para que não notassem a evidente desorganização. No meio de todo esse caos, ouviu uma voz trêmula o chamando. Marcelo! Era Lúcia, surgindo esbaforida com um papel na mão. A expressão dela misturava medo e urgência. Ele largou momentaneamente uma bandeja no balcão, preocupado. Que foi? Ele perguntou, baixando o tom de voz para não atrair mais curiosos. Ela olhou de um lado a outro, certificando-se de que não havia nenhum hóspede por perto. Só então se aproximou e sussurrou, quase engolindo as palavras. O Rodrigo está checando os registros pessoais de todo mundo. Ele pode já saber quem você é. O aviso de Lúcia ecoava na cabeça de Marcelo enquanto ele tentava manter a compostura no saguão. Ele pode já saber quem você é. A frase grudou em sua mente como um alerta de incêndio. Ainda segurando o papel que Lúcia lhe entregara, ele voltou ao trabalho, sentindo o peso de cada passo. Precisava de um plano, mas não havia tempo para pensar. Hóspedes chegavam para o restante da convenção e reclamavam de tudo. Funcionários corriam em todas as direções. E Rodrigo, em algum lugar, certamente arquitetava seu próximo golpe. Ele aproveitou um momento de relativa calma para se esgueirar até um corredor lateral. Precisava respirar e reunir coragem. Foi quando ouviu um pigarro às suas costas. Rodrigo surgiu, fechando a porta atrás de si e bloqueando a passagem. Trazia uma pasta de documentos na mão. Precisamos conversar, garçom, disse, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Marcelo engoliu em seco. Uma parte dele queria bancar o ingênuo, mas sabia que isso não adiantaria. Rodrigo apontou para um pequeno escritório improvisado, antes usado para guardar uniformes, e o convidou, ou melhor, ordenou que entrasse. Lá dentro, o ar era abafado, e um quadro de avisos vazio pendia torto na parede. Então, Marcelo, começou o gerente, acentuando o nome como se fosse um insulto.
Eu estava curioso sobre o seu histórico, e sabe como é. Para quem tem contatos nos lugares certos, descobrir detalhes não é difícil. Ele ergueu a pasta que segurava, revirando papéis como quem estivesse prestes a exibir provas comprometedoras. Marcelo sentia o coração bater forte, mas se manteve de pé, erguendo o queixo na tentativa de se mostrar firme. Você não é um simples funcionário. Seu sobrenome de verdade. Rodrigo abriu um leve sorriso de desprezo. Você é o herdeiro do hotel, não é mesmo? Marcelo não confirmou nem negou, mas a expressão em seu rosto entregava tudo. Tentou conter o tremor das mãos e manter a voz firme. Se já sabe a verdade, por que pergunta? Rodrigo riu. Passou a mão pelos cabelos impecavelmente arrumados e deu de ombros. Queria ver sua reação. Ou melhor, queria ter certeza de que não estou enganado. E agora sei que não estou. Que joguinho ridículo é esse de se disfarçar como garçom, o dono trabalhando nas áreas mais humildes do hotel? Antes que Marcelo respondesse, ele continuou. Não ouse bancar o herói, garoto. Eu posso contar a todos que você os enganou, que a tal crise no hotel tem relação com sua ausência. Afinal, por onde você andou enquanto isso aqui se deteriorava? Os olhos de Marcelo arderam. Sentia raiva, vergonha, culpa. Parte das acusações não deixava de ter um fundo de verdade. Ele realmente se distanciara do hotel por um tempo, acreditando que a gestão profissional seguiria bem. Só não imaginava que Rodrigo manipularia tudo daquele jeito. Se acha que vou ficar calado com o que descobri? Marcelo deu um passo à frente, a voz trêmula de indignação. Descobriu? Rodrigo deu um riso seco. Você acha mesmo que vão acreditar em você? Você, o milionário que brinca de funcionário, enganando colegas, fingindo entender a realidade deles? Se tentar me expor, vou revelar para todo mundo quem é você de verdade. Vou difamar seu nome junto com o do seu falecido pai. E aí quero ver como vai sustentar o orgulho de dono. Marcelo rangeu os dentes, sem saber como responder. Parecia que cada frase de Rodrigo carregava uma ameaça mais venenosa que a anterior. O gerente deu um passo para o lado, liberando a saída, mas segurou o braço de Marcelo por um instante. Decida bem seus próximos passos, avisou baixinho, como uma cobra sibilando. Se me desafiar, não só você sai perdendo, como todos que confiarem em você. Ele soltou Marcelo, deixando-o passar. O herdeiro saiu, sentindo o rosto quente. No corredor, encostou-se na parede para recobrar o fôlego. Pensou em Mariana, Lúcia, Paulo, todos que, de alguma forma, começavam a acreditar que Marcelo podia fazer a diferença. Como contaria a eles que, na verdade, é o dono do hotel e se passara por um simples garçom? Não demorou a descobrir que a notícia já circulava. Quando chegou ao saguão, viu a agitação entre os funcionários. Alguns cochichavam, lançando olhares desconfiados em sua direção. Paulo apareceu bufando de raiva. Aproximou-se. Então é verdade o que estão dizendo por aí? Que você é o herdeiro? Mariana, que estava ao lado, também o encarava, com uma mistura de surpresa e decepção. Marcelo sentiu o estômago revirar. Precisava escolher bem as palavras, mas o nó em sua garganta era grande demais. Paulo, Mariana, O fio de voz quase falhou. Sim, eu herdei o hotel. Mas não queria simplesmente chegar e mudar tudo sem entender o que se passava. Então achei que, se me infiltrasse como funcionário, a expressão de Paulo era de incredulidade misturada à fúria contida. Tá brincando com a nossa cara? Fez a gente confiar em você, desabafar sobre problemas, enquanto você já sabia de tudo. Que tipo de joguinho é esse? Mariana desviou o olhar, os olhos marejados. Parecia ferida por ter confiado em alguém que não foi honesto. Antes que Marcelo conseguisse se explicar melhor, uma camareira ali perto gritou: Olha aí! A culpa é dos donos, não é?
Se ele é o dono, é responsável por esse caos todo. Outra pessoa emendou. Era só o que faltava. Enganou a gente, como se fôssemos bobos. O tumulto cresceu. Alguns funcionários, chocados, ainda tinham certo respeito pelo legado da família de Marcelo. Outros estavam furiosos, sentindo-se traídos por quem deveria protegê-los. Lúcia apareceu, tentando dispersar o grupo, mas o barulho chamou a atenção dos hóspedes. Uma dupla de executivos que estava ali para a convenção lançou olhares de reprovação. Comentários negativos começaram a pipocar, aumentando a má fama que o hotel já adquirira. Marcelo tentou se defender, falando mais alto para superar o burburinho. Sei que errei em esconder minha identidade, mas juro que nunca quis prejudicar ninguém. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Agora sei da gravidade da situação e prometo que vou... Não pôde concluir. Uma hóspede que passava com malas cortou sua fala. Vocês todos não têm jeito. Já reclamei do serviço várias vezes. Agora descubro que o garçom era o patrão? Que palhaçada. Ela saiu pisando firme, arrastando as malas. Os funcionários trocaram olhares tensos. Paulo esbravejou alguma coisa inaudível, virou as costas e se afastou. Mariana encarou Marcelo uma última vez, com lágrimas nos olhos, antes de correr para o corredor, sem dizer uma palavra. Aquela cena despedaçou o coração de Marcelo. Ele tentou ir atrás, mas alguns funcionários mais exaltados o cercaram, exigindo explicações. Um deles, mais velho, soltou que preferia ter sabido a verdade desde o começo. Sentia-se humilhado. Outro comentou que, se a família do herdeiro não deu bola para o hotel antes, não seria agora que ele resolveria. Quando enfim conseguiu se soltar daquela roda de reclamações, Marcelo correu até o balcão da recepção, atrás de Lúcia. A amiga estava com a face tensa, os lábios tremendo. Eu sinto muito, disse ela, ajeitando uns papéis que caíam pelo chão. Não consegui conter a fofoca. Alguém viu Rodrigo mexendo nos registros e espalhou a história por toda parte. E agora, estamos assim. Marcelo passou a mão pelos cabelos, sentindo a culpa o esmagar. Fechou os olhos por um segundo, absorvendo todas as reações. Precisava pensar em como reverter aquilo, mas a verdade é que estava perdido. Do outro lado do balcão, alguns hóspedes espiavam, conversando entre si. O som de murmúrios irritados era constante. Eu juro que não pretendia que fosse assim. Ele murmurou com a voz embargada de frustração. Mas não vou desistir. Ainda consigo consertar as coisas. Ou pelo menos tentar. Lúcia acenou com a cabeça, mas havia incerteza em seu olhar. Ninguém naquele hotel parecia saber se confiar em Marcelo era a escolha certa, ou se, no fundo, tudo não passava de um grande teatro. Enquanto isso, um grupo de funcionários se reuniu próximo à porta dos fundos, discutindo baixinho se deviam sair ou se manter no emprego até ver como a situação se desenrolaria. O clima era tão pesado que Marcelo sentia as pernas fracas. Somente quando o alvoroço diminuiu, já tarde da noite, é que Marcelo encontrou um instante de solidão. Caminhou até a área de descanso dos funcionários. Um refeitório simples com um banco de metal encostado na parede. Estava vazio. Ele se sentou, apoiou os cotovelos nos joelhos e as mãos na cabeça. Sentia-se cansado como nunca, com as palavras duras dos colegas ainda ecoando nos ouvidos. De repente, o silêncio pareceu ensurdecedor, pois vinha junto de uma angústia profunda. Ao longe ouviu o som abafado de murmúrios e conversas de quem ainda se questionava sobre os acontecimentos do dia. Perguntavam se Marcelo era culpado, se o hotel chegaria ao fim ou se haveria um milagre. Ele ergueu os olhos e encarou o chão do refeitório vazio, percebendo que o Hotel Imperador estava à beira de desmoronar, e tudo indicava que era por culpa dele. Marcelo passou o resto daquela noite praticamente em claro. Na sala de descanso dos funcionários, sentou-se num canto e observou o ambiente vazio. A lembrança dos colegas revoltados,
Os olhares decepcionados e as acusações ainda pulsavam na memória. Sentia como se todo o peso do mundo tivesse desabado sobre seus ombros. Em algum ponto, chegou a cochilar encostado na parede, mas o sono vinha picotado por pensamentos angustiantes. Quando a madrugada deu lugar aos primeiros sinais de manhã, ele reuniu coragem para sair. No corredor, notou que tudo estava estranhamente silencioso. Os corredores costumavam ter gente circulando a qualquer hora, mas agora só havia uma camareira, ajeitando toalhas num carrinho. Ela o cumprimentou sem entusiasmo e seguiu seu caminho. Cada passo de Marcelo ecoava, e o cansaço tornava seus movimentos mais lentos. Atravessou o saguão, vazio àquela hora, e se dirigiu à porta lateral que dava nos fundos do hotel. Lá fora, o ar fresco pareceu aliviar a mente por um instante. Precisava pensar em como enfrentar a situação. A identidade revelada criara uma onda de incredulidade e raiva entre os funcionários. Muitos o culpavam diretamente pela decadência do lugar, considerando-o um herdeiro ausente que apareceu tarde demais. Respirou fundo e decidiu que não poderia fugir. Com ou sem rancor, precisava conversar com as pessoas que ainda estivessem dispostas a ouvi-lo. Planejou voltar depois de tomar um banho e trocar de roupa, mas sequer tinha certeza se encontraria ânimo para encarar o turno seguinte. Mais tarde, quando retornou, encontrou tudo num caos ainda maior. Rodrigo, talvez para afirmar sua autoridade diante do escândalo que se espalhara, impôs novas medidas emergenciais. Reduziu o tempo de pausa dos funcionários, exigiu relatórios de desempenho e, pior, anunciou que haveria corte de pessoal em breve, pois as contas não fechavam e alguém precisava pagar por isso. O rumor de demissões se espalhou como um rastilho de pólvora. Assim que Marcelo entrou, viu grupos de empregados cochichando, olhando para ele de soslaio. Alguns deixavam claro o ressentimento, como se dissessem: graças a você, vamos perder o emprego. Sentia cada olhar como uma pontada de dor. No saguão, aproximou-se de Lúcia, que estava organizando papéis numa pasta visivelmente abatida. Ela sequer conseguiu forçar um sorriso. Rodrigo veio aqui mais cedo, contou sem desviar o foco dos documentos. Disse que, se as coisas não melhorarem rápido, metade do pessoal vai embora. Acha que assim consegue cortar gastos e mostrar para os donos. Ela deu ênfase à palavra, embora não fosse um tom de agressividade direta, que tomou alguma providência. Marcelo engoliu em seco. Sabia que aquela decisão arbitrária era uma retaliação e, ao mesmo tempo, parte do esquema de controle de Rodrigo. Você sabe como está o pessoal? Eles... tentou perguntar. Mal. Quase ninguém dormiu direito. Uns pensam em sair antes de serem mandados embora. Outros temem ficar na rua. Estão desesperados. Os dois foram interrompidos por uma hóspede que exigia falar com o gerente. Lúcia manteve a postura profissional e explicou que ele não estava disponível, mas que poderia resolver a maior parte das solicitações. Marcelo se afastou, percebendo que, se quisesse mesmo impedir aquele colapso, precisaria agir rápido. Com passos determinados, decidiu procurar Paulo na cozinha. Se havia alguém que não escondia suas insatisfações, esse alguém era ele. Encontrou o cozinheiro sentado num caixote de legumes, encarando uma panela cheia de molho que ele próprio havia deixado esfriar. Veio me dizer o que agora? Que é o dono e quer me dar ordens? Perguntou Paulo sem olhar diretamente. Vim pedir desculpas e tentar encontrar uma solução de verdade, respondeu Marcelo, baixando a voz para não atrair a atenção dos demais. Eu sei que vocês se sentem enganados, mas tudo o que fiz foi para entender o que estava acontecendo. Paulo ergueu o olhar. Havia cansaço, raiva e um resquício de esperança misturados ali. Bom, se realmente quer consertar isso, devia saber que Rodrigo anda cada vez mais fora de si. Ouvi boatos de que ele está negociando os fornecedores por fora, pegando o que sobra para não entregar aqui. E agora vem com essa de demissão em massa.
Marcelo sentiu o estômago embrulhar. Precisava falar com Mariana também, mas a simples ideia de encará-la depois de toda a decepção o deixava tenso. Ainda assim, perguntou a Paulo onde poderia encontrá-la. Deve estar nos corredores dos quartos, trocando roupas de cama. Foi rebaixada a meio período de camareira, já que a equipe está desfalcada, explicou ele com uma risada amarga. Aquele desgraçado faz de tudo para humilhar as pessoas. Marcelo assentiu e seguiu pelos corredores, sem saber se ela sequer o ouviria. Encontrou-a próxima ao carrinho de limpeza. Ela disfarçava a fragilidade com o semblante firme, mas o olhar não escondia mágoa. Ao notar Marcelo, Mariana ergueu a cabeça, mas demorou uns segundos para falar. Vi que o dono decidiu aparecer de novo. Ele se encheu de coragem. Desculpa, de verdade. Eu entendo que você se sinta traída. Mas eu também não podia continuar fingindo ser só um garçom agora que todo mundo sabe. Quero falar com você, explicar melhor. Mariana respirou fundo, largando os lençóis que segurava. Sabe o que mais me machuca? Acreditei em você. Achei que era só um funcionário querendo ajudar. Vi o quanto se importou em cada situação difícil, mas quando descobri a verdade, pareceu que tudo não passava de encenação. Não era encenação. Eu me importo. Só não sabia como acabar com as falhas sem antes ver com meus próprios olhos. Marcelo aproximou-se, falando em tom sereno. E agora Rodrigo usa essa verdade contra mim, contra nós. Ela fechou os olhos por um instante e balançou a cabeça, ainda confusa. Só não sei se podemos confiar em você. Se eu estivesse de brincadeira, teria sumido quando descobriram, argumentou Marcelo. Mas eu fiquei. A gente tem provas de que Rodrigo está afundando o hotel. Não podemos deixar que ele leve todo junto. Mariana hesitou. Por fim, murmurou que ele precisava provar seu valor. Marcelo então começou a contar sobre os documentos encontrados, as fraudes, as contas pagas em duplicidade. Falou do esquema de manipulação de horários e das ameaças para manter funcionários sob controle. Enquanto falava, tentava demonstrar que seu sentimento era sincero. No final, ela suspirou. Vou tentar acreditar, mas não espere que eu esqueça tão cedo tudo o que rolou. Não peço que esqueça. Só peço que não me deixe sozinho nessa. Por ora, parecia um acordo frágil, mas já era algo. Pouco depois, o hotel mergulhou de novo no turbilhão de atividades. A convenção tinha novos visitantes e o burburinho de reclamações se intensificava. Clientes se queixavam de atrasos, ar-condicionado com defeito, camas não trocadas. Lúcia mal conseguia atender as ligações. Rodrigo, por sua vez, parecia gostar de exibir seu controle. Circulava pelos corredores, anunciando que, em breve, haveria uma reformulação total do quadro de funcionários. Em cada rosto, Marcelo via o medo de perder o emprego. Sentia-se impotente, mas não podia recuar. Ao final da tarde, um grupo de hóspedes saiu furioso, batendo a porta de vidro do saguão. O recepcionista, que tentava conter a situação, olha para Marcelo como se dissesse, dá um jeito. Mas como? A reputação do hotel estava tão manchada que, mesmo se milagrosamente consertassem os problemas, ainda faltava a confiança do público. No fim do dia, Marcelo foi até um canto mais isolado perto da cozinha, onde Mariana estava fechando o carrinho de limpeza. Ela parecia exausta. Ele se aproximou e falou baixinho. Não podemos só reagir às coisas. Precisamos tomar a iniciativa. Lembra de quando a gente achou as provas dos desvios de dinheiro? Agora, mais do que nunca, é a hora de usá-las. Concordo. Mas para quem? Rodrigo tem influência na diretoria financeira e muita gente se cala por medo. Marcelo coçou a nuca, pensativo. Precisavam de alguém de fora, imparcial. Alguém que pudesse divulgar a verdade e pressionar Rodrigo, sem estar sujeito ao poder dele. Foi aí que lembrou de um jornalista que ele sabia estar hospedado no hotel para a convenção. Alguém com um certo alcance na mídia local.
Se a gente conseguir que o jornalista olhe os documentos e investigue a fundo, talvez tudo isso venha à tona, sugeriu Marcelo, a voz ganhando um tom de esperança. Mas precisamos fazer isso com cuidado. Rodrigo não pode descobrir. Mariana deu um passo à frente, apoiando a mão no braço dele. Pela primeira vez em dias, seus olhos mostraram algo próximo de cumplicidade. Cuidado é pouco. Ele deve estar de olho em cada movimento seu. Mesmo assim, temos de tentar, insistiu Marcelo. Se o hotel for a público dessa forma, talvez a diretoria tome medidas contra Rodrigo. E com isso, a gente ganha fôlego para reconstruir tudo. Então vamos marcar um jeito de falar com esse jornalista, mas precisa ser longe dos olhos de Rodrigo. Marcelo concordou, sentindo um brilho de determinação que não sentia havia tempos. Reuniu num gesto firme as anotações que tinha, os registros de Mariana e as fotos de Lúcia. Precisariam organizar tudo e apresentar de forma convincente. Em voz baixa, Marcelo pediu a Mariana que o ajudasse a falar com o jornalista de forma discreta. Se conseguissem divulgar a verdade, talvez o hotel e o emprego de todos ainda pudesse ser salvo. Marcelo passou horas na sala de funcionários, os olhos grudados nos papéis que ele, Mariana e Lúcia conseguiram reunir. Eram registros de compras duvidosas, comprovantes de pagamentos duplicados e anotações que apontavam manipulações de horário para pressionar empregados. Também havia fotos que tirara de notas fiscais estranhas e pequenas provas que mostravam como Rodrigo vinha desviando valores há tempos. Cada pedacinho daquele quebra-cabeça comprovaria, se colocado lado a lado, que o gerente abusava de seu poder para lucrar às custas da equipe e até do próprio hotel. Na noite anterior, ele havia conversado com Mariana sobre o jornalista que estava hospedado para cobrir a convenção. Precisava falar com esse profissional sem que Rodrigo suspeitasse. Por isso, naquela manhã, Marcelo forjou uma entrega de toalhas para um dos quartos onde o jornalista estava. Carregando uma pilha de toalhas limpas, seguiu pelos corredores até chegar à suíte de número 508. Bateu levemente na porta, disfarçando a tensão no rosto. Pois não? Atendeu uma voz masculina e firme, do outro lado. Serviço de quarto, senhor. O homem abriu a porta com uma expressão de surpresa, pois não havia solicitado nada. Tinha cerca de 40 e poucos anos, ar atento e usava um crachá de imprensa pendurado no pescoço. Marcelo engoliu em seco. Desculpe incomodar, mas fiquei sabendo que o senhor é jornalista e tem interesse em cobrir todos os aspectos da convenção. Começou, tentando soar o mais natural possível. É que eu gostaria de mostrar algo que talvez o senhor ache relevante. O jornalista ergueu a sobrancelha curioso. Convidou Marcelo a entrar. O quarto não era luxuoso, mas estava bem arrumado. Havia um laptop aberto sobre a mesinha, documentos espalhados na cama e uma pequena câmera desligada no canto. Marcelo fechou a porta e entregou a ele um envelope fino, recheado com alguns dos documentos mais comprometedores. "O que há nisso?" perguntou o jornalista, passando os olhos por algumas das páginas. Provas de que o gerente deste hotel está envolvido em fraudes, manipulações e possivelmente até corrupção. Ele vem prejudicando funcionários e clientes há meses, tudo para manter as aparências. Precisamos que o senhor investigue e, se julgar adequado, publique a verdade. Os olhos do jornalista brilharam por um instante. Mesmo assim, manteve um ar de cautela. "Você trabalha aqui, não é? Está ciente dos riscos de se envolver nisso?" "Sim, mas é um risco que preciso correr. Sou..." Marcelo hesitou, ainda não pronto para revelar de cara que era o herdeiro. "Sou alguém que se importa com o futuro deste lugar. E sei que sozinho não conseguirei derrubar o gerente. Só que estamos num ponto em que, se ninguém fizer nada, o hotel irá afundar de vez." O jornalista folheou mais algumas folhas, surpreso com a quantidade de indícios. Em seguida, fechou o envelope.
Vou analisar cuidadosamente, e se for tão sério quanto parece, pode ter certeza de que não ficarei em silêncio. Marcelo suspirou aliviado. Precisavam que o assunto viesse à tona na hora certa, durante a convenção, para não dar tempo de Rodrigo encobrir as provas. Agradeceu, pediu discrição e saiu do quarto, de volta ao papel de funcionário com toalhas à mão. No corredor, Mariana o aguardava, o semblante tenso. Ele fez sinal de positivo e ela deu um sorriso breve, mas o nervosismo ainda estava estampado em seu rosto. Deu-lhe um tapinha no ombro e sussurrou: agora é rezar para dar certo. Mas cuidado, o Rodrigo está rondando que nem lobo. Marcelo concordou, sentindo o peso da cautela. No decorrer do dia, evitou esbarrar em Rodrigo. Sempre que via o gerente de longe, fazia algum desvio para não cruzar caminho. O hotel, por sua vez, fervilhava com a iminência do evento principal da convenção, que aconteceria naquela noite no grande salão. O problema era que as reclamações ainda chegavam aos montes e a equipe estava em frangalhos, com medo das possíveis demissões. Horas depois, quando a noite se aproximou, o lobby do Hotel Imperador encheu-se de pessoas vestidas com elegância, crachás de empresas renomadas e representantes de diversos ramos. Havia até uma pequena equipe de filmagem registrando os destaques do encontro. Rodrigo, vaidoso, surgia no meio da multidão com sorrisos falsos e promessas de que tudo estava sob controle. Marcelo observava de longe, segurando uma bandeja com taças e aperitivos, sentindo o estômago revirar a cada frase hipócrita que o gerente pronunciava. Mariana aproximou-se, cochichando ao pé do ouvido de Marcelo. Ele vai fazer um discurso em breve, no palco montado no salão. É a hora de expor tudo. O jornalista me avisou que estará lá, pronto para qualquer coisa. Marcelo assentiu, espiando o jornalista parado perto do buffet. O homem disfarçava lendo uns papéis, mas claramente aguardava o momento certo. Lúcia, em meio às suas tarefas na recepção, também trocou olhares preocupados com Marcelo, torcendo para que o plano desse certo e ninguém fosse prejudicado sem necessidade. Então, o relógio marcou o horário do discurso. Algumas luzes se apagaram no salão, restando apenas a iluminação do palco improvisado. Rodrigo surgiu em destaque, arrancando aplausos tímidos de quem não fazia ideia do caos interno do hotel. Ele ergueu o microfone, limpou a garganta e começou a falar sobre a excelência dos serviços, garantindo que o Hotel Imperador seguia firme como um dos melhores da região. Vangloriou-se de inovações e elogiou a si mesmo por ter superado desafios. Marcelo, posicionado nos fundos do salão, observava cada movimento. A raiva tomava seu peito ao ouvir as mentiras, mas também sabia que aquele era o momento definitivo. O jornalista estava a seu lado, com uma pequena câmera e um gravador, pronto para capturar imagens e declarações. Mais alguns funcionários, cientes do que acontecia, espiavam de longe, divididos entre a esperança de ver Rodrigo cair e o medo de retaliações. Durante o discurso, Rodrigo começou a citar planos futuros para a equipe, sugerindo melhorias que soavam muito bonitas no papel, mas que todos sabiam ser falsas. Então, pela lateral do palco, Mariana fez sinal para o jornalista. Ele se aproximou da borda, focando a lente para registrar a fala do gerente. Nesse instante, uma movimentação estranha aconteceu ao lado. Um dos seguranças, percebendo a presença do jornalista tão perto, tentou barrar a passagem. "Desculpe, senhor, mas esse espaço é restrito aos organizadores", disse o segurança. Mariana interveio rapidamente, inventando que o jornalista tinha permissão para entrevistar o palestrante depois do discurso. O homem relutou, mas acabou recuando. A música ambiente baixou, dando espaço à voz de Rodrigo, que fazia um apelo aos participantes. "Agradeço a confiança de todos neste lugar que me orgulho de gerenciar. Tenham certeza de que o Hotel Imperador sempre será sinônimo de qualidade." Marcelo sentiu o sangue ferver.
Não havia hora melhor para revelar o verdadeiro rosto do gerente. Puxou o jornalista pelo braço e sussurrou: "Está pronto?" Ele afirmou com a cabeça, levantando a câmera na altura dos olhos. Marcelo então deu um passo à frente, acompanhado por Mariana. Uma tensão quase elétrica pairava no ar. Alguns convidados se entreolhavam, estranhando o movimento. Enquanto isso, Lúcia se mantinha perto da entrada, pronta para qualquer emergência. Um leve murmúrio começou a percorrer as fileiras do salão quando o jornalista levantou a mão para pedir a palavra. Rodrigo, parado no centro do palco, interrompeu-se brevemente e tentou manter o sorriso. "Pois não?", disse ele, tentando soar cordial. "Quer fazer alguma pergunta? Na verdade, gostaria de entender melhor algumas informações sobre a gestão do hotel, que acabei de receber", comentou o jornalista, erguendo uma das folhas que Marcelo lhe entregara horas antes. "Podemos conversar diante de todos?" Rodrigo piscou, sem saber como reagir. O microfone continuava aberto e algumas pessoas já puxavam o celular para filmar. Marcelo aproveitou para se mexer, saindo de detrás do jornalista e ficando visível. O gerente o reconheceu imediatamente e empalideceu. "Você de novo?", exclamou, a voz falhando. Marcelo ergueu o queixo, olhando diretamente para Rodrigo, e sentiu o coração pulsar forte. Todos ali estavam de olho neles. Aquele era o momento esperado, a chance de exibir as provas e, ao mesmo tempo, de forçar o gerente a responder sem chance de escapar. Mesmo que Rodrigo tentasse abafar, havia convidados, imprensa e câmeras por todo lado. Enquanto Rodrigo subia ao palco para falar sobre a excelência do hotel, Marcelo e o jornalista se colocaram ao fundo do salão, prontos para expor toda a verdade na frente de todos. A tensão no salão tomou conta de todos quando o jornalista ergueu a voz, documento em mãos, confrontando Rodrigo sobre as supostas fraudes na gestão do hotel. O murmúrio do público crescia e vários convidados sacaram celulares para filmar. Era o momento pelo qual Marcelo aguardara, embora o nervosismo o fizesse sentir um frio na barriga como nunca antes. Rodrigo ficou pálido. Tentou manter o sorriso de fachada, mas não conseguiu disfarçar a expressão de puro desconforto. Engoliu em seco ao ver a câmera e sentiu o olhar de Marcelo queimar em sua direção. Mesmo assim, agarrou o microfone e tentou forçar um riso. "Senhores, não há nenhum tipo de irregularidade aqui. Temos documentos para provar nossa lisura." Ele mexeu nos papéis sobre o púlpito, a voz descompassada. "Na verdade, essa pessoa", e apontou para Marcelo, que estava ao lado do jornalista, "é apenas um funcionário inconformado que se faz passar por herdeiro." Vários funcionários reunidos nos cantos do salão reagiram imediatamente. Uns protestaram, afirmando que sabiam sim da herança de Marcelo. Outros gritavam que o hotel vinha sendo explorado e que Rodrigo estava mentindo. O clima fervilhava e, para piorar, os convidados da convenção se mostravam inquietos, olhando-se uns aos outros sem saber ao certo o que pensar. Muitos não faziam ideia de quem falava a verdade. Marcelo respirou fundo e decidiu avançar até o palco. Com cuidado, passou por algumas cadeiras espalhadas, enquanto o jornalista e Mariana vinham logo atrás. Lúcia, do outro lado, ficava de prontidão na entrada, caso fosse preciso pedir ajuda ou conter algum tumulto maior. As câmeras de alguns visitantes e até de profissionais de imprensa local já capturavam tudo. "Você sabe que mentir não vai adiantar, Rodrigo", disparou Marcelo firme, fitando o gerente nos olhos. "Eu sou, sim, o herdeiro do hotel e tenho provas dos seus esquemas. O jornalista aqui está de posse de documentos que mostram como você desviou dinheiro e manipulou funcionários por todo esse tempo." O gerente tentou rir, mas a voz saiu trêmula. "Provas? Você não tem nada além de acusações infundadas." O jornalista ergueu um dos papéis que Marcelo lhe entregara. Falou em tom sereno, mas audível.
Há registros que mostram contratos de fornecimento superfaturados, notas fiscais incoerentes, pagamentos sem justificativa. E isso é apenas parte do que recebi. Se for mesmo tudo infundado, por que há tanta inconsistência nos números do hotel nos últimos meses? Rodrigo abriu e fechou a boca algumas vezes, sem encontrar resposta imediata. Tinha suor na testa e mexia nervosamente no colarinho. Alguns flashes pipocaram na plateia, fotógrafos buscando captar cada reação. Aproveitando a brecha de silêncio, Mariana tomou coragem e pediu a palavra. Há meses lidamos com horários de trabalho abusivos, receio constante de sermos demitidos. Você nos pôs uns contra os outros, fazendo promessas que não cumpria. Um dos garçons levantou a mão lá atrás, acrescentando que Rodrigo o obrigava a cobrir 2 turnos seguidos sem pagamento extra. Outra funcionária confirmou, chorando, que fora ameaçada quando reclamara de condições insalubres. E assim, mais vozes se ergueram, mostrando ao público toda a face oculta do Hotel Imperador sob a gerência de Rodrigo. O gerente tentou manter a pose. Isso é pura conspiração. Esses funcionários são ingratos e querem sabotar a imagem desta casa. Mas seu rosto denunciava que estava acuado. O jornalista não arredava o pé, firme em seu propósito de questionar a veracidade de tudo. E então, um grito do fundo do salão chamou atenção. Então explique por que os registros da contabilidade sumiram. Era Paulo, o cozinheiro, que vinha esbaforido, avental manchado de molho. Trazia nas mãos algumas notas fiscais que sobraram no arquivo antigo. E explique também por que a gente nunca recebia os ingredientes completos, mesmo o hotel pagando as contas. Vários funcionários se adiantaram para o palco, cercando a área onde Rodrigo estava. A plateia de empresários e curiosos observava assustada, mas muitos também demonstravam indignação crescente ao ouvir tantos relatos. O próprio jornalista, percebendo que não haveria mais escapatória para Rodrigo, aproximou-se com a câmera para tentar gravar alguma resposta coerente. Mas o gerente, sem saída, deixou o microfone cair e correu em direção à lateral do palco, como se tentasse fugir. Marcelo, sem pensar 2 vezes, saltou do palco e correu atrás. Mariana e Paulo também foram, enquanto o jornalista tentava acompanhar. Rodrigo tentou alcançar uma porta, mas deu de cara com 2 seguranças que, ao ver a confusão, bloquearam o caminho. Sem ter para onde ir, ele se virou e, com um semblante transtornado, apontou o dedo para Marcelo. Você acabou com tudo, seu herdeiro mimado. Se tivesse deixado eu fazer meu trabalho, esse hotel poderia ter sido... Ele não terminou a frase, pois nesse momento os seguranças o seguraram pelos braços. O tumulto se espalhou pelos corredores. Os convidados que ainda estavam no salão se entreolhavam, boquiabertos com a cena, alguns saindo apressados, outros comentando baixinho sobre a gravidade das acusações. Num instante, o Hotel Imperador parecia um cenário de escândalo público, com funcionários, hóspedes e até imprensa presenciando o desenlace. Com Rodrigo contido, Marcelo recuperou o fôlego e balançou a cabeça cansado, mas aliviado por expor a verdade. Agora não havia mais como o gerente reverter a história. O jornalista, ainda com a câmera em mãos, virou-se para Marcelo. Você vai querer dar uma declaração formal para a mídia? Ele pensou por um momento, lembrando-se de todo o caos que se instalara. As imagens capturadas falavam por si, mas certamente o mundo lá fora ainda não tinha ideia do que estava acontecendo dentro do hotel. Vou, mas primeiro preciso me reunir com minha equipe, respondeu olhando para Paulo, Mariana, Lúcia e alguns outros funcionários que se aproximavam. E, claro, garantir que ele não fuja antes de ser responsabilizado por tudo. Os seguranças confirmaram que manteriam Rodrigo sob supervisão, até que as autoridades competentes fossem acionadas. Com isso, o tumulto arrefeceu e as pessoas foram se dispersando.
Paulo ainda fervia de raiva e revolta, mas Mariana o puxou para que se acalmasse. Lúcia respirou aliviada, enxugando as lágrimas que ameaçavam cair. O hotel estava um caos, mas, paradoxalmente, um caos libertador. A começar pelo fato de que não precisariam mais temer o olhar tirano de Rodrigo. Então Marcelo se voltou para os funcionários que hesitavam em seu redor, incertos sobre o que fazer. Viu expressões de cansaço, medo, mas também de esperança. Para muitos, ali estava o dono real, revelado, alguém que precisaria provar que não era só mais um herdeiro distante. Eu não posso mudar tudo num piscar de olhos, disse, a voz embargada, mas firme o suficiente para se fazer ouvir. Mas prometo a vocês que vou trabalhar duro para consertar a bagunça que me permiti acontecer ao me afastar. E peço que, quem quiser ficar, me ajude a fazer o Hotel Imperador voltar a ser o que já foi um dia. Houve um breve silêncio, rompido por Paulo, que deu um sorriso de canto de boca. Se você realmente fizer as coisas do jeito certo, eu topo, mas vai ter de suar a camisa. Mariana concordou com a cabeça, ainda enxugando a testa suada. Lúcia, de olhos brilhando, afirmou que seguiria ali se ele fosse justo e transparente. E assim, um a um, os demais funcionários deixaram escapar sinais de que dariam uma chance, contanto que Marcelo os tratasse com dignidade. Não seria fácil, mas era a conquista mais importante que ele podia ter naquele momento. A possibilidade de reconstruir a confiança perdida. Nos dias que se seguiram, a poeira começou a baixar. Enquanto as investigações sobre Rodrigo prosseguiam, Marcelo cuidava de enfrentar de frente os problemas imediatos. A convenção, o cancelamento de algumas reservas, a realocação de funcionários e a avaliação dos contratos de fornecimento. Explicou aos fornecedores que a administração mudaria, assegurando pagamentos honestos. Negociou com clientes irritados, oferecendo compensações justas e pedindo desculpas sinceras. O saguão do hotel, antes palco de reclamações, virou palco de esforço coletivo. Paulo reorganizou a cozinha, pedindo ajuda de antigos amigos para repor o pessoal. Mariana revisou escalas e treinou novatos. Lúcia recebeu telefonemas de pessoas que, ao ouvir sobre o escândalo, ainda duvidavam da reestruturação. Mas ela falava com tanto empenho e sinceridade que alguns resolveram dar outra chance ao imperador. Uma tarde, após resolver problemas pendentes com o pessoal da manutenção, Marcelo percorreu o lobby vazio, lembrando-se de quando chegara disfarçado, sem ser reconhecido por ninguém. Era estranho pensar que agora todos sabiam que ele era o proprietário e, ao mesmo tempo, sentia um grande senso de responsabilidade, como se finalmente tivesse aceitado o lugar que herdara de sua família. Mariana, ao passar, notou a expressão pensativa dele. "Está tudo bem?" perguntou, parando ao seu lado. "Sim, ou melhor, ainda temos tanto a fazer, mas pelo menos agora temos clareza", respondeu Marcelo, encarando a recepção, onde Lúcia atendia a um casal. "E acho que pela primeira vez sinto que estamos no caminho certo." Mariana sorriu de leve e seguiu para suas tarefas. Marcelo caminhou até o meio do saguão, onde a luz que entrava pelas portas de vidro iluminava o piso. Pensou em quanto aprendera nos últimos tempos sobre humildade, trabalho em equipe, respeito pelos funcionários. Sobre como um hotel não era só paredes e móveis bonitos, mas também um espaço de gente que se dedicava dia após dia. Gente que fazia a diferença. E bem no fundo ecoou a certeza de que tudo valeria a pena se continuasse lutando para fazer do imperador um lugar digno. Com passos tranquilos, ele se aproximou da saída, inspirando o ar fresco. Precisava anunciar mudanças oficiais, formalizar novas políticas, recontratar quem fora injustiçado e mostrar que o hotel tinha um novo rumo. Antes de sair para organizar mais detalhes, parou diante da porta de vidro, olhando o saguão renovado pelo espírito de recomeço e com a voz calma, murmurou:
Se não cuidarmos de quem constrói estes corredores todos os dias, jamais seremos dignos de chamar isto de Hotel Imperador.